Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Transformação Digital. E hoje eu resolvi fazer um programa um pouco diferente. Na verdade, hoje eu não vou estar aqui entrevistando nenhum executivo de alguma empresa ligada à tecnologia, nem uma personalidade ou uma celebridade que se vale de alguma forma da tecnologia para se conectar com a sua base de fãs, enfim, de pessoas que gostam da sua obra. Hoje eu resolvi tirar aqui esse nosso espaço, tirar esse tempo dedicado a essa fala com vocês, para dividir algumas experiências pessoais dentro de um campo que eu sou absolutamente obcecado, que é a área de saúde. Eu me refiro, evidentemente, à saúde que você consegue metrificar por meio de softwares, de aplicativos, de hardware, né, de devices que a gente consegue de alguma forma se conectar a eles. E esses componentes, esses dispositivos conseguem emitir informação que podem nos ajudar a entender melhor o nosso organismo, o nosso corpo, enfim. Esse é um tema, como eu mencionei, que eu sou absolutamente obcecado, assim, gosto muito, assim, me dedico de fato a um bom tempo. E eu vou explicar a você, meu ouvinte, a minha experiência, como eu disse, e quem sabe poder estimulá-lo também a ter as suas próprias experiências dentro dessa área que é tão vasta. Para começar o nosso papo, eu queria dividir ele, digamos, em duas grandes e principais áreas. A área de software, de aplicativos, né, de softwares em gerais dedicados a metrificar, a medir, a entender um pouco mais o comportamento do organismo, né, das pessoas, enfim, a saúde, enfim, a atividade física, né? E aos hardwares, que são equipamentos que de alguma forma acabam sendo dispositivos responsáveis justamente por medir e por captar essas informações que na sequência são avaliadas por software. O hardware, digamos assim, mais tradicional que a gente conhece, o dispositivo mais simples de conexão para esse tipo de informação é o celular. Então esse é meio que óbvio, né? E o lado bom é que você que está me ouvindo agora, com certeza tem um aparelho desse aí em mãos e conseguiria realmente, em pouco tempo, começar aí a estabelecer algumas rotinas para poder medir um pouco mais a tua performance, entender um pouco mais a tua vida, enfim, e começar a partir dessas tecnologias melhorar a tua performance, a tua qualidade de vida, né? Conseguir ter um parâmetro, né? Conseguir ter elementos para poder medir o seu desempenho. E aqui eu estou falando, evidentemente, não só para esporte propriamente dito, né? Para a questão da qualidade de vida também, se você tem ali a meta de perder peso, de ganhar massa, sei lá, massa muscular, por exemplo, ou simplesmente você quer basicamente entender como é que está funcionando o teu organismo, como é que está a sua condição cardiovascular. Então hoje a gente tem um aparato enorme de ferramentas que ajudam a gente a conseguir ter essas informações. Bom, começando então do início, além do celular, evidentemente, o primeiro aplicativo, a primeira tecnologia que eu tive acesso foi um aplicativo para medir e para nos ajudar a composição de uma dieta diária. E eu me refiro ao MyFitnessPal, que é um aplicativo bastante interessante. Ele já tem algum tempo, pelo menos aí uns 6 anos de desenvolvimento. E ele é um aplicativo interessante porque ele tem um recurso muito curioso para quem está de alguma forma pensando em estabelecer uma rotina de alimentação mais saudável, que é que ele permite, ao fotografar um alimento, né, o QR Code desse alimento, né, o código de barras desse alimento, como ele tem uma biblioteca, uma base de dados colaborativa muito grande, ao fotografar esse alimento você vai conseguir saber de imediato quase todos os valores nutricionais desse alimento. Ou seja, se você fotografar, por exemplo, um saquinho de qualquer alimento aí, vamos pensar aqui, um saco de arroz, por exemplo. Aí você vai fotografar, automaticamente ele vai identificar qual é aquele produto, e aí você, evidentemente, ao lançar esse produto
ao lançar o consumo desse produto na sua dieta diária, ele vai te dizer não só a quantidade de carboidratos ou de outros, no caso, se você estivesse comendo uma proteína, né, uma carne, alguma coisa nesse sentido, ele vai não só vai lançar a quantidade desse alimento, né, de quantidade calórica, digamos assim, mas também os nutrientes. Então, quantidade de sódio, enfim, de todos os componentes que compõem, de todos os nutrientes que compõem aquele alimento. Então, isso é bastante interessante quando você, por exemplo, precisa de uma suplementação, preciso de uma suplementação de um determinado tipo de nutriente. Então, você consegue metrificar, você consegue, ao longo do seu dia, estabelecer e quantificar a quantidade de nutrientes daquele específico nutriente que você eventualmente esteja precisando, zinco, vitamina D, enfim, você consegue metrificar e a ferramenta vai te dando, né, o software vai te dando e vai atualizando, digamos assim, a tua missão, a tua jornada de alimentação saudável. Eu mencionei aqui o código, né, o QR Code, código de barra, mas você pode, evidentemente, adicionar basicamente um produto ali, escrever arroz, ele já vai encontrar. Claro que eu dei um exemplo do alimento talvez mais popular que a gente tem aqui no Brasil, mas ele vale para tudo. Se você lançar, por exemplo, um tipo de leite de caixinha desnatado, você consegue localizar inclusive o fabricante, haja vista que há diferenças, evidentemente, de nutrientes de um fabricante para o outro. Essas informações, elas não são, na sua maioria, por razões óbvias, fidedignas, mas elas são muito provavelmente aproximadas e, se não, em boa parte delas, reais, efetivas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há uma validação, mas ela tem, como eu mencionei, a aplicação tem, como eu mencionei, uma base enorme de fãs, né, de usuários, inclusive aqui no Brasil, que permitiram que essa base de dados crescesse significativamente. Então, a primeira experiência dentro desse mundo de tecnologia foi com o MyFitnessPal, que é um aplicativo que eu uso até hoje, inclusive. Um pouco menos, digamos assim, mas eu uso bastante até hoje. Segundo, e eu vou dar um passinho para o lado e vou falar agora de um device que foi também divisor de águas na minha jornada dentro dessa característica, né, dessa experiência minha de medir um pouco mais, de entender um pouco mais o meu organismo, enfim, as minhas condições físicas, que foi quando eu comprei o Apple Watch 3. O meu primeiro Apple Watch foi o Series 3, que era um Apple Watch, né, um relógio inteligente, que foi bem no início do desenvolvimento dessa tecnologia dentro da Apple, né? E ele tinha poucas features, assim, digamos, mais significativas, mas ele já tinha a possibilidade de medir a minha frequência cardíaca meio que em tempo real. E isso foi muito legal porque, além desse dispositivo, e é mais ou menos no advento desse dispositivo, que a Apple, eu sou um usuário bastante recorrente do universo, né, desse ecossistema da Apple, e eles têm uma suíte bastante interessante de aplicativos chamada Saúde, ou Health, caso você use o sistema operacional em inglês. E essa suíte, ela organiza e gerencia dados de uma série de aplicativos e devices e dispositivos eletrônicos. Por exemplo, a suíte Health, ela tá conectada a esse aplicativo MyFitnessPal que eu mencionei, e ela consegue estar incrementando dentro dessa base de dados do Health a minha absorção de nutrientes, por exemplo, ao longo do dia. Voltando ao Apple Watch, então comprei, como eu mencionei, o Apple Watch 3 e tive uma experiência bastante interessante de mais ou menos um ano e pouco, que foi muito legal. E logo na sequência eu tive a possibilidade de conhecer e de adquirir o seu antecessor, aliás, o seu sucessor, né? Que foi o Apple Watch Series 4, e que também foi, enfim, uma tecnologia bastante interessante, né? Ele foi uma atualização, digamos assim, e ele trouxe uma feature que eu acho bem interessante, que é o ECG, né? Que é uma espécie de ecocardiograma ou
cardiograma que você consegue fazer por meio desse aplicativo. Ou seja, ele começa a avaliar o ritmo dos batimentos e consegue avaliar se há algum tipo de interferência ou inconsistência no ritmo entre essas batidas. E isso pode ocasionar algum tipo de ritmo cardíaco irregular, e essa notificação pode ser uma boa premissa para você procurar um cardiologista e avaliar se você está tendo algum tipo de problema, uma arritmia, enfim, algum tipo de situação que possa ter desdobramentos, enfim, ter questões mais sérias no futuro. Então, logo em seguida, né, a minha utilização do Apple Watch Series 3, eu comecei a usar o Series 4, que é o meu relógio atual. Eu acabei não fazendo um upgrade dessa tecnologia. Estou esperando a atualização dele, acho que hoje, acho que esse ano aqui de 2022, a gente deve ter uma atualização para o Apple Watch Series 8, e existe um rumor aí que talvez saia também uma espécie de um termômetro, né? Ou uma tecnologia de bioimpedância diretamente no relógio. Então, enfim, a ideia é de tempos em tempos atualizar essas tecnologias, porque elas acabam também ajudando bastante. Como é que é a minha relação com o Apple Watch? Eu uso muito o relógio no momento que eu treino. Então eu tenho aqui tento estabelecer uma frequência semanal de fazer uma atividade física mais ou menos 3 vezes por semana, de 1 hora cada, e eu estou falando basicamente de academia mesmo, de musculação, e caminhada mais ou menos nesses mesmos dias, de uns 2 quilômetros ou 1 quilômetro, enfim, uma caminhada rápida. E eu uso o relógio justamente para avaliar a minha frequência cardiovascular em momentos de estresse, né, onde eu estou ali em atividade física, e isso ajuda a entender um pouco mais como é que funciona o meu coração. Eu tenho na família casos de problemas cardíacos, né, então eu sempre que posso fico atento a essa questão também da frequência cardíaca versus as atividades físicas, porque isso é um tema bastante importante para mim. Dando mais uma avançada, digamos assim, na minha jornada tecnológica dentro desse universo, eu queria dividir com vocês, meus caros ouvintes, uma iniciativa que foi muito interessante para mim, que foi também um divisor de águas tão importante quanto o relógio, né, o Apple Watch, que foi a oportunidade que eu tive, nesse momento ainda no exterior, de fazer um exame de mapeamento genético. Eu usei uma tecnologia americana chamada 23andMe, que é uma tecnologia cuja CEO dessa empresa, ela é a mulher do Larry, que é um dos fundadores do Google. E a 23andMe é uma expoente desse tipo de tecnologia. E o meu uso, né, dessa ferramenta, aliás, ela é muito simples de fazer. Você compra esse teste em qualquer supermercado ou em qualquer farmácia nos Estados Unidos. É um testezinho simples, tem ali uma ampola para você coletar material genético. Muitas vezes é a própria saliva, uma coisa simples nesse sentido. Você fecha esse invólucro, trava ele bem ali, tem um esqueminha de você fechar hermeticamente o material e coloca no correio, que por sua vez vai enviar para os cientistas, né, avaliarem esse traço, fazer o mapeamento propriamente dito e te entregar por meio de um relatório, que no caso da 23andMe é por meio de um aplicativo, uma série de informações interessantes, né? No meu caso, ele me trouxe informações sobre origem, então para entender um pouco da minha hereditariedade, né, onde é a origem dos genes, e aí estabeleceu-se ali que eu tenho uma presença muito forte no continente europeu ali, português, e alguma presença também muito forte aqui no Brasil, que de fato procede, porque o meu bisavô por parte de mãe eram imigrantes portugueses,
e por parte de pai eram escravos, enfim, figuras nativas aqui da região. Então, esse traço genético foi prontamente percebido ali, o que mostra, evidentemente, a eficiência desse tipo de tecnologia. E outras informações que foram muito interessantes têm a ver com a disposição, a predisposição, né, a possíveis doenças, e isso é uma informação absolutamente necessária, importante hoje em dia, porque você já... não significa, evidentemente, dizer que ao se perceber uma predisposição, que aquilo vai ser factível, ou seja, que vai se aplicar a regra, você vai de fato ter aquela doença, mas é um olhar de atenção, evidentemente. E também informações sobre como o corpo metaboliza determinados alimentos e como é que ele reage a determinados exercícios. E essa é uma informação bastante importante para você compor uma dieta, compor um treino. Então a 23andMe é uma ferramenta muito interessante e que agora recebeu aqui no Brasil um competidor parecido, que é o Meu DNA, que inclusive a gente fez uma entrevista aqui no Transformação Digital CBN. Eu convido você, meu caro ouvinte, a ouvir também essa entrevista, que foi muito bacana, e é onde a gente conversa com os fundadores, né, com o CEO da empresa. Ele fala um pouquinho sobre as iniciativas e qual que é o horizonte desse tipo de tecnologia, que é absolutamente interessante. Eu não fiz ainda o teste, eu estou com o kit aqui em casa, vou fazer esse teste e na sequência, talvez no episódio 2 desse formato que a gente está criando aqui, eu possa dividir com vocês, meus caros ouvintes, os resultados e como é que foi a experiência de usar esse tipo de tecnologia. Bom, dando sequência a essa digamos assim, aventura do mundo dos dados e da maneira como a gente se conhece como ser humano dentro do uso dessas tecnologias, eu comprei uma série de dispositivos que acabam, mais uma vez, captando informações minhas e enviando para essa suíte de saúde que eu mencionei, que é o Apple Saúde ou Apple Health. Quais foram esses outros equipamentos? Um equipamento chamado Cardio, que é um equipamento americano, que ele basicamente um medidor de pressão arterial. Só que ele se conecta também a um aplicativo e envia os dados para essa suíte, e você consegue, a partir dessas informações, somando questões relacionadas a batimentos cardíacos e a alimentação, por exemplo, ter um entendimento um pouco mais claro de como é que opera a sua saúde. Então eu tenho o Cardio, como eu mencionei, que é esse corretor, que é esse equipamento de pressão arterial, bastante interessante. Eu acho que ele não é vendido aqui no Brasil, mas você facilmente consegue importar esse tipo de equipamento. Eu tenho um equipamento muito interessante que eu uso muito pouco, é verdade, mas ele não tem muito a ver, digamos assim, com essa discussão toda que a gente está tendo aqui de saúde, mas ele é um equipamento curioso que chama Upright, que na verdade ele é um corretor de postura. E eu vou explicar como é que ele funciona. Ele é um equipamento pequenininho, do tamanho ali de um pendrive, que você cola nas suas costas, bem no centro das costas, né, próximo, um pouco abaixo do pescoço, bem perto ali do pescoço. E ele tem um acelerômetro. Então, ou seja, se você inclinar o seu corpo ali, ficar mais corcunda, digamos assim, entre aspas, ele dá uma vibrada e ele menciona isso no teu aplicativo e avisa que você precisa corrigir a postura automaticamente. Então ele é uma ferramenta importante para quem está preocupado em manter a postura ou manter uma postura mais adequada e assim por diante. E ele te entrega ao final do dia, por exemplo, um relatório de quantas vezes você ficou numa posição correta versus uma posição que de alguma forma comprometeu ali a tua postura, digamos assim. Eu tenho também uma balança, na verdade eu tive algumas balanças de bioimpedância já na minha história aqui, dentro desses mecanismos de captação de dados, né? Mas eu estou muito feliz com uma balança que eu acabei de comprar, que é uma balança da Xiaomi, que chama Mi Body Composition Scale, Mi Body Composition Scale 2. É uma balança, inclusive, com um custo-benefício muito interessante, ela é relativamente barata, você encontra na faixa de 170, 180 reais aqui no Brasil. E é barata, evidentemente, para um componente, né, para um dispositivo eletrônico de bioimpedância que consegue
se comunicar com o seu celular e por sua vez, captar dados importantes sobre IMC, sobre massa magra, sobre gordura, enfim. Então, esse dispositivo eu meço todos os dias, não só peso, mas também esses componentes que eu mencionei, que acabam dando um score, né, uma pontuação, onde eu estou sempre ali atento, para evidentemente melhorar, diminuir, né, não só peso, mas também melhorar a questão de massa muscular, aumentar também a quantidade de água no organismo e assim por diante. Então eles dão essas informações todas de maneira recorrente. E para meio que concluir essa história toda dentro dos aplicativos, né, dos dispositivos eletrônicos, eu comprei recentemente, ainda não recebi, mas eu comprei recentemente 2 componentes. Uma é uma fita para análise de circunferência. Então o objetivo dela é para entender um pouco mais dimensão, barriga, essas coisas todas. Então ele também se comunica por Bluetooth com esses equipamentos todos que eu mencionei para vocês, e por sua vez vai metrificar esses dados e mandar para uma suíte de dados que é a suíte saúde da Apple, e ele vai analisando todas essas informações, né, relacionadas à circunferência para avaliar massa magra, peso, enfim, outros itens. Eu ainda não recebi esse equipamento, mas quando eu receber, como eu mencionei no episódio 2 aqui do nosso programa, eu faço um review para vocês. E por fim, um oxímetro para avaliar a oxigenação do sangue por Bluetooth também, que vai ser uma informação, digamos, adicional à questão cardiovascular, que eu também devo receber nos próximos dias. Por fim, meus amigos, eu queria dividir com vocês uma história que é anedótica, digamos assim, até pitoresca, que foi o seguinte: eu tive acesso a uma tecnologia, um novo software que eu fiquei absolutamente encantado, chamado Ornament. Qual que é a ideia desse software? A ideia desse software é ele organizar dentro de uma base de dados, que por sua vez, de novo, vai informar o Apple Health, né, o Apple Saúde, todos os exames clínicos que você faça. Então, se você, por exemplo, faz um exame num laboratório clínico, ele te dá aquelas informações todas, né? Geralmente ele te gera um relatório, um PDF, alguma coisa assim, né, um documentinho. E ele vai te dar ali os biomarcadores, né? Vitamina D, colesterol, hemoglobina, glicose e tantos outros biomarcadores. No final do dia, a gente sempre que é leigo, né? E eu me coloco dentro dessa categoria, a gente sempre está olhando aqueles olhares de referência. Tô mais dentro de 23 a 27 você tá ok, digamos assim. Só que a gente nunca sabe a fundo o que isso significa, pelo menos quem, como eu, não é especialista nesse tipo de informação. E esse Ornament tem, na verdade, essa intenção de, ao submeter esse arquivo, esses relatórios para o aplicativo, ele analisa mais de 4.100 biomarcadores, né, como eu mencionei aqui, vitaminas, questões relacionadas a sangue e tudo mais, e compõe dentro do algoritmo que é desenvolvido ali, e com uma série de outras informações que você faz nos check-ups, né, nos cheques de informação, questões como hábito de consumo, predisposição a doenças, alergia, coisas nesse sentido. Ele faz uma composição do teu perfil e te dá indicativos, mesmo num score ali, num ranking. Olha, a tua questão cardiovascular está na nota tal, a sua questão dos nervos está em nota tal, né? A questão fígado está em tal pontuação. E a história anedótica que eu queria dividir com vocês, meus amigos, é que um desses componentes, especificamente relacionado a sangue, mencionou e sugeriu que eu fosse visitar um hematologista. E isso, enfim, me deixou atento, né? Enfim, não é um tipo de médico ou de profissional que a gente frequenta com alguma frequência, né? É algo muito específico, e eu nunca tinha ido até então a um hematologista. E eu cheguei nesse hematologista aqui na minha cidade, conversei com ele, ele me perguntou o que havia trazido até ele, e eu brincando com ele, falei: doutor, o que me trouxe até aqui foi um aplicativo. E aí foi muito simpático, enfim. E ele contou uma história que eu queria dividir com vocês, meus amigos. Ele disse o seguinte: olha, se você colocar se você perguntar para o engenheiro quanto é 2 mais 2,
o engenheiro vai dizer para você que é 4, porque ele se vale de uma informação absolutamente racional e lógica. 2 mais 2 é 4. Se você perguntar para um médico quanto é 2 mais 2, ele vai te dizer, olha, pode ser 3,9 ou pode ser 4,1. E o que ele quis me dizer dentro dessa analogia, dessa anedota, é que, de fato, as coisas não são absolutamente lineares quando a gente fala de medicina como um todo, né? Esse vírgula, esse ponto, vírgula zero aí, esse detalhezinho, essa micro questão pode fazer uma enorme diferença. E segundo o meu hematologista, isso ainda não é tão perceptível por meio dos algoritmos, né? Sobretudo no momento que a gente está vivendo aqui hoje. É inegável que a gente vai avançar nessas questões todas, e evidentemente que eu estou usando isso de forma anedótica, né, para dizer que o melhor dos mundos sempre vai ser a junção do olhar humano, do olhar do profissional, da experiência do profissional versus a tecnologia. Por exemplo, esse meu médico hematologista me disse que eu não tinha nenhum problema no meu sangue, porque ele analisou, me analisou fisicamente e analisou também os meus exames. Então ele entendia que eu não tinha nada com que me preocupar. E isso evidentemente me trouxe uma certa segurança. Então é um pouco isso, né, que eu queria dividir com vocês nesse primeiro episódio, meus amigos. Como eu disse, eu sou absolutamente encantado com esse mundo de possibilidades que a tecnologia pode trazer. É como se fosse um Analytics, né, para quem não sabe, que é aquela ferramenta que mede a performance de um site, a quantidade de pessoas que visitaram o site, enfim, como se fosse um Ibope, para entender como é que está a audiência de um programa de televisão ou de rádio. Essas tecnologias todas, elas conseguem te trazer uma fotografia sobre como você de fato está e se encontra. E como é que você pode, e caminhos, evidentemente, após a análise dessas informações, como é que você pode melhorar a sua qualidade física, a sua qualidade de alimentação, a maneira como você metaboliza alguns alimentos, enfim, um mundo de possibilidades. E eu sou, como eu mencionei, um grande entusiasta desse tipo de tecnologia. E vou dividir com vocês, meus caros ouvintes, sempre que possível, informações e novidades sobre essa minha jornada dentro desse mundo absolutamente encantador que é a transformação digital da saúde. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco meio sem roteiro, meio sem estudo, meio freelance aqui, meio freestyle, digamos assim. Mas ele foi feito com muito carinho e de alguma maneira também foi uma forma de eu conseguir dividir com vocês um pouco mais do meu dia a dia, das minhas vivências da tecnologia e sair um pouco da percepção de ouvir o outro e, nesse caso, falar mais diretamente com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Como eu sempre falo, fiquem bem, cuide dos seus e até a próxima, pessoal. Tchau.